Bom, gente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, sou coordenadora acadêmica do Instituto Daneman e Siemens, e hoje tenho o prazer de abrir mais um evento do IDS. O Agenda IDS é um evento online, na forma de uma mesa de entrevistas em que abordamos tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito, tecnologia, sempre convidando especialistas nos assuntos para compartilharem as suas experiências conosco. E para aqueles que perderem o evento ao vivo, essa gravação vai ficar disponível no site do IDS para acesso posterior. E sobre o tema de hoje nós vamos falar sobre clearance em atividades de entretenimento. Esse é um tema super relevante, porque é uma etapa essencial para a segurança jurídica quanto da realização de projetos culturais e em atividades culturais e também em atividades de entretenimento. Mas é um tema que ainda gera muitas discussões e dúvidas. E para falar desse tema hoje, convidamos dois profissionais referências em suas áreas de atuação e feras no assunto. Bom, sem mais delongas, eu passo a apresentar os nossos convidados. Renata Farina, bem-vinda. Ela é gerente jurídica do Escritório da Família Marinho, é um family office, e do Centro Cultural Instituto Casa Roberto Marinho. Mestre em Memórias e Acervos pela Fundação da Casa de Rui Barbosa, especialista em Relações Internacionais, Direito Empresarial e Direito Marítimo, com certificação em Copyright pela Harvard Law School Berkman Klein Center. É autora do livro A Função Social dos Acervos Privados de Obra de Arte, induções a partir de experiências do Instituto Casa Roberto Marinho e do manual Centros Culturais Privados de Artes Visuais, Manual para Criação e Instalação. Conosco hoje também, seja muito bem-vindo, Rafael Crescente, diretor jurídico da The Walt Disney Company no Brasil. Ele é advogado especializado em questões relacionadas à indústria do entretenimento, com 12 anos de experiência nesse setor. Tem experiência profissional diversas, tanto em escritórios de advocacia especializados, quanto em empresas. Seus trabalhos recentes incluem atuação direta em casos de ampla repercussão do setor de entretenimentos, como, por exemplo, a aprovação no CAD da aquisição da 21st Century Fox pela The Walt Disney Company. Também, por exemplo, a discussão sobre disponibilizações de canais lineares via as plataformas OTT pela Anatel, e as negociações com parceiros e estruturação regulatória para o lançamento de produtos Disney Plus e Star Plus no Brasil. Como a nossa moderadora hoje, temos a Fernanda Salomão Mascarenhas. Bem-vinda, Fernanda. Fernanda é sócia do Daneman Siemens, advogada especializada na área de consultoria de propriedade intelectual, com ampla experiência nas áreas de entretenimento, mídia e marketing e publicidade, dentre outras áreas referentes à PI. Bom, gente, gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados por estarem aqui conosco hoje. E agora eu passo a palavra para a moderadora Fernanda Mascarenhas. Por favor, Fernanda, o palco é seu. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos palestrantes, à nossa audiência. É um prazer enorme estar aqui hoje no Agenda IDS, que é um evento com um formato super bacana, que eu adoro acompanhar, e hoje estou muito orgulhosa de estar aqui fazendo parte desse painel. Bom, como você adiantou, né, Patrícia, hoje a gente vai falar sobre o clearance de direitos em atividades de entretenimento. Como a gente sabe, né, a produção das obras e outros trabalhos comuns aí à indústria de entretenimento, tais como filmes, séries, documentários, exposições em museus e eventos, né, de natureza variada, eles necessariamente envolvem a utilização de uma série de direitos de terceiros, especialmente direitos autorais, né? Por exemplo, um filme que vai fazer uma música de um terceiro, por exemplo, dos Beatles, direitos de personalidade, se a gente está falando de uma propaganda que faça uso de nome, imagem e voz de um terceiro que não está ali, os quais, né, eles devem ser observados para garantir o sucesso comercial dessas produções. E ainda, né, a gente pode lembrar aqui que obras publicitárias também devem observar, dentre outros preceitos, né, os preceitos do Código de Ética do CONAR, sob pena de terem que ser alteradas depois de prontas ou até mesmo terem a sua veiculação suspensa. E é evidente, né, que não é do interesse de nenhuma produtora de conteúdo ver o seu trabalho árduo, né, e o alto investimento financeiro que é ali
inserido, colocado em risco em razão de um direito de terceiro que não foi previamente observado, impedindo a veiculação da obra ou a continuidade de uma exposição, por exemplo. E é aí que entra a importância de se realizar um bom trabalho de clearance, né, que nada mais é do que uma análise profunda e jurídica prévia sobre todos os direitos de terceiros envolvidos e outros aspectos jurídicos, né, que têm que ser observados em uma determinada produção, a fim de identificar e mitigar os riscos jurídicos, obtendo, quando necessário, as devidas permissões de direitos e garantindo aí, né, dando uma segurança jurídica a todos os envolvidos nessas grandes produções. E aí foi nesse contexto que a gente trouxe hoje, então, os nossos dois super especialistas da área para nos brindarem aí com a sua vastíssima experiência sobre o tema e que eu tenho certeza que enriquecerão muito o nosso debate sobre o assunto. Renata, então, eu já vou começar com você. Bom, queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente, né, quais são as atribuições específicas de um profissional que atua na área de clearance, né, de curadoria de arte e outras obras de acervo privado. Bem, primeiro, boa noite a todos. IDS, muito obrigada pelo convite, estou super honrada de estar aqui com vocês. Rafael, também, um prazer a gente estar junto nesse bate-papo. Respondendo a sua pergunta, Fernanda, eu acho que o mais interessante nesse caso é pensar o seguinte, né? Acho que quando a gente pensa em exposição de obra de arte, às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, mas se eu tenho um quadro, eu estou fazendo essa reflexão aqui só para a gente partir de um mesmo ponto, né? Poxa, se eu tenho um quadro, se eu tenho uma escultura e se ela é minha, ainda assim eu preciso pedir autorização para alguém? Precisa, porque a própria lei prevê isso, e além do mais, a exposição é um evento complexo. Por mais que você possa colocar o teu quadro na parede, e te é um direito garantido, quando você vai exibir uma obra, uma exposição, como eu já disse, é um evento complexo, ela não envolve só você colocar o quadro na parede. Você tem que fotografar, produzir catálogo, produzir folder, fazer mídia, e para tudo isso você precisa da autorização do artista que criou aquela imagem, aquela obra de arte. Então, assim, se a gente for pensar na característica de um profissional de clearance, pensando aqui, refletindo, acho que tem que ser alguém primeiro com espírito de pesquisador, para ir muito fundo na descoberta de quem é aquele artista, ele está vivo, ele está morto, ele tem sucessores, quem é essa pessoa, porque é o primeiro funil e é quem a gente vai ter que procurar para começar a desatar esses nós, para desembaraçar esses direitos e botar uma exposição, botar o evento de pé. Eu acho que esse profissional, né, tem que ter também um espírito de negociador, porque nem sempre é importante entender e traduzir o que é caro para um artista, né? Caro no sentido de querido, de importante, e normalmente são esses afetos que vêm para a mesa na hora de você negociar. A permissão para usar uma imagem, para reproduzir, para coisas desse tipo. Então, tem que ser alguém muito diplomático, muito habilidoso nessa conversa, né? Porque uma obra é um filho do artista. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que formação jurídica ou suporte direto de uma assessoria jurídica, porque nesse processo de negociação você não só identifica, né, quais são, talvez, os riscos nesse desate de nós, e você, depois disso, vai ter que desembocar também num contrato, porque você vai precisar formalizar isso por escrito. E, além de ter esse conhecimento jurídico ou suporte, né, de uma assessoria jurídica, que eu acho que é fundamental, um bom inglês também seria uma boa ferramenta, porque hoje em dia a gente está num mundo, né, tão globalizado, tão intenso, que a falta do idioma pode ser uma barreira nessa negociação. Então, de bate-pronto, eu acho que são essas as principais características. Com certeza, Renata, acho que você está certíssima. Acho que tanto o conhecimento jurídico, né, obviamente, mas aliado a esse espírito curioso, né, investigativo, e um bom negociador, acho que são fundamentais aí para lidar, né, com o artista, que no final a gente está falando do filho do artista, né, enfim, né, de onde tem aí um sentimento, né, além da parte comercial. E, bom, Rafael, eu acho que
né, as características desse profissional não variam muito para a sua indústria, né, a indústria do audiovisual. Estou errada? Não, eu acho que está certo. Realmente são características muito similares. Duas que eu adicionaria para o audiovisual que eu acho que são interessantes é que, assim, uma eu acho que você tem que ter também um conhecimento muito forte do momento do mercado, do que é relevante. Porque, assim, a gente vive no clearance do audiovisual uma mudança grande, né? Eu acho que todo mundo aqui deve estar acostumado a lembrar de séries e filmes 10, 15 anos atrás, onde assim você sempre via as marcas escondidas, cobertas, ou se alguém usava um telefone não tinha um logotipo, ou se a pessoa usava uma rede social não era um Facebook ou um Instagram, era uma versão genérica. E a gente tinha aquele conceito de uso de marca num contexto de que isso não poderia, a gente precisaria de uma autorização. E era muito comum você ver isso, assim, essas marcas genéricas, os carros com as marcas cobertas. E assim, isso foi se transformando ao longo do tempo, né? Eu acho que na medida que as próprias empresas e profissionais do marketing começaram a perceber que, na verdade, ter a marca dela aparecendo de maneira contextual não é algo ruim, não é algo que ela jamais deveria questionar, é o produto dela vivendo no mundo no qual ele foi desenhado para viver. Assim, desde que não exista, por exemplo, um uso aí que denigra de alguma maneira o produto ou marca. Então, assim, eu acho que a ter essa sensibilidade do que vem mudando, eu acho que é relevante, e isso eu acho que vai para um segundo momento, que é ter a visão, talvez, do próprio direito na parte de clearance como algo que vai se transformando, né? Eu acho que assim, a gente estava acostumado a trabalhar com parceiros de clearance, e até às vezes com escritórios, onde a gente via muito umas análises de roteiro, análises de materiais que vinham assim, aqui aparece tal quadro, precisamos da autorização do artista, mas o quadro ele está no plano de fundo de duas pessoas conversando e ele aparece em 5 segundos. Ou, por exemplo, putz, o tal personagem está bebendo um refrigerante, a gente precisa ou virar lata ou colocar um blur de alguma maneira, e mesmo questões mais complexas, assim, relacionadas a uso de direitos à personalidade de alguém que, num contexto biográfico, que a gente tem precedentes da STF, a gente recebia esse tipo de parecer, uma coisa muito quadrada. E eu acho que assim, hoje a gente precisa que o trabalho de clearance ele saia daquela coisa do, olha, pela lei do direito autoral ou pela lei da propriedade industrial, você precisaria de uma autorização de marca para produzir isso. Você precisa estar atento ao que está sendo praticado no mercado, ao que é feito em termos de jurisprudência, ao que está sendo decidido. Mesmo assim, quantas vezes eu lembro em começo de carreira que você alertava o cliente de, olha, a rigor você precisa dessa autorização, e aí ele pergunta, tá, mas tem caso, tem precedente, e qual é o tamanho da indenização? E aí, assim, esse tipo de informação, assim, o risco, ele é grande, ele é pequeno, se ele se materializar, qual é a linha de defesa, ainda que eu sofra uma condenação, qual é a faixa de condenação que a gente está falando? Então, assim, eu acho que a análise ela tem que ter um tom de complexidade maior, além do pode ou não pode, sim ou não, precisa ou não precisa de autorização. Então, acho que assim, são qualidades aí adicionais que eu colocaria que esse profissional precisa ter. Com certeza, Rafael, concordo super com você, né? A gente vê muito isso aqui no nosso dia a dia, né? Que os clientes, na verdade, assim, obviamente nós não podemos assumir o risco por eles, mas nós temos como dar todas as ferramentas e informações para que ele, né, consiga tomar uma decisão, né, adequada, sabendo os riscos que ele vai enfrentar, né, e se ele quer ou não suportar aquilo de acordo com o caso concreto. Acho que é uma sensibilidade, né, e do profissional que lida nessa área muito grande, né, já que muitas vezes a gente vai estar diante de um cenário de alguma incerteza, né, e que algum risco aí vai precisar ser assumido. Bom, Rafael, então, já vou aproveitar você aqui para a próxima pergunta. E qual que você acha, né, todo nesse cenário, quais são os principais desafios aí enfrentados num processo de clearance de direitos de PI na área do audiovisual? De acordo com a sua experiência, que você deve viver isso todo dia. Claro, eu acho assim, no momento, é engraçado, o clearance a gente olhava ele muito como uma questão unicamente de marca no passado, e agora ele realmente tem ganhado esses contornos mais complexos, como você falou,
Fernanda. Eu acho que assim, hoje em dia, putz, tem a questão, você vai usar uma música, aí, putz, a análise, tem todo esse trabalho básico de análise, assim, de, putz, quem é a editora, será que a quantidade de tempo que a gente vai usar demanda realmente uma autorização ou dá para fazer dentro da regra dos pequenos trechos? Eventualmente, se determinada piada que você faz dentro de uma obra cai dentro de uma paródia, não cai, todo um equilíbrio editorial, e assim, eu vejo a gente, como advogado e como profissional trabalhando nessa área, cada vez, talvez, mais envolvido até dentro do processo criativo, assim, sabe? Dentro de produções recentes da Disney, né? Uma que eu até trago para vocês depois, eu posso até dar o play no trailer aqui, foi um grande desafio que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, foi a produção do O Rei da TV, que foi uma série, uma biografia não autorizada sobre a vida do Silvio Santos, feita com base naquele precedente do STF, no caso da biografia não autorizada do Roberto Carlos, no qual é um precedente para uma obra literária, mas que a gente acha que acabou, pela primeira vez numa obra assim, de grande relevância, de grande investimento, de grande alcance, adaptando esse precedente para fazer uma biografia numa linguagem audiovisual. Eu acho que aqui a gente enfrenta esses desafios até talvez de ir um pouco além do que existe, né, da jurisprudência desse tipo de detalhe, e também na adaptação da linguagem, né? Num livro, quando você faz uma autobiografia, quando você faz uma biografia não autorizada, você conta uma história, e você não tem diálogos necessariamente entre os personagens. Quando você adapta isso para o audiovisual, é inevitável que você inove, que você crie diálogos que você não sabe exatamente como aconteceram, que você crie situações que sustentam isso. Então, é o tipo de desafio que a gente acaba enfrentando quando a gente acaba inovando, trazendo alguma coisa nova. E assim, também acaba sendo um desafio onde muitas vezes você não pode, por exemplo, completamente inviabilizar uma cena ou algo do gênero. Então você tenta criar equilíbrios de luz para evitar criar qualquer tipo de questionamento, ou você tenta transformar em coisas implícitas, coisas que antes estavam explícitas e geravam maior risco. Então, assim, eu acho que esse tem sido um grande desafio nas nossas produções, né? A gente teve essa produção agora do Rei da TV, a gente está com outra que sai hoje, que é Rafael, fica à vontade. Eu sei que você tem um videozinho aí que você falou que ia passar. Pode ficar à vontade, viu? Acho que você está habilitado aí para compartilhar. Perfeito. Eu vou até mostrar para vocês hoje uma estreia que a gente está tendo hoje, que é de uma obra documental que teve clearance de material de arquivo para caramba, foi super interessante, relacionada ao balão mágico, que eu acho que deve ser algo que marcou a infância de parte das pessoas aqui. A minha. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem dar uma olhada nisso. Ótimo. Eu sou filho de uma stripper com assaltante de trem. Eu queria ser um pouco invisível já. Eu acabei me tornando a criança mais famosa do Brasil. Na época era uma coisa assim, cara, que legal! Somos amigos do peito, amigos de você. No máximo que eu vou ter são 5 amigos. O problema é quem vai ser esse aqui. A turma do Balão Mágico! Você foi um grande amigo, um grande companheiro. E obrigada por ter sido meu coração de papelão sempre. Família é igual cu. Sempre vem merda. Balão Mágico é a melhor coisa do mundo, minha gente! A coisa tomou uma dimensão assustadora. Teve uma época em que o balão virou um caça-níquel. E foram milhões. Mamãe que cuida de tudo isso, dessa parte. Os diretores, eles não tinham muito essa coisa do tipo, é criança. Também era algo extremamente descartável, né? Não precisava ter passado por isso, sabe? Acho que por isso daí que vem um pouco do medo, né? Desculpa. Já não era mais legal e eu realmente estava cansada mesmo. Aos 11 anos de idade, perdi virgindade. Aos 11 anos de idade, fumei pela primeira vez.
o legal e o ilegal. Esse fenômeno tem tempo para acabar. Eu tava maior que os outros. E aí eu fui ser peão de obra. Com certeza tem sequelas, né? Eu fazia bastante caveira. Eu não queria mais ser chamado de Jairzinho. Essa menina peita a vida. Ela não tem medo, ela foge muito da cartilha da princesa. Meus momentos de revelação de quem eu sou são mapeados por coisas com balão mágico, assim. Ver o Jairzinho entrar e ver a Playboy da Simone. Puta que pariu! Era uma coisa, assim, astronômica. Eu quero te pedir perdão, Simone. A magia no infantil com uma potência musical de adulto. Todo pioneirismo tem um preço, né? Nossa, já tô aqui animada aqui, ó. Já quero. Essa aqui estreia hoje, na verdade já está disponível na plataforma, foi uma feliz coincidência que isso ocorreu, mas eu acho que deu para vocês verem que assim, também não é exatamente uma série chapa branca, né? Vocês devem imaginar que aqui tivemos inúmeros desafios de clearance, a gente tem o elenco aí participando, mas assim, a gente também tem muito footage histórico, coisa de emissoras que hoje em dia estão extintas, direitos impossíveis de localizar, fotos de arquivo que você, enfim, quem sabe quem bateu a foto na festa de aniversário da Simone, que ela fez 11 anos, e o direito, assim, tem os parentes que você nem sabe quem são. Teve todo esse tipo de desafio, mas assim, também aquele desafio de como dentro do contexto de uma obra onde você está tendo a participação do elenco e você tem a sessão de material de arquivo, como você ainda mantém uma liberdade editorial para contar uma história que, às vezes, é uma história controversa. Então, assim, eu acho que esse é todo tipo de desafio que a gente acaba tendo que saber amarrar ao trabalhar com clearance, né? Como eu trabalho com clearance manejando risco? Como eu trabalho com clearance sem limitar a liberdade editorial? Essas duas obras que eu falei aqui, O Rei da TV e O Balão Mágico, elas são, talvez, de certa maneira, os extremos, né? Um lado, assim, é com participação das pessoas e outro lado sem. Eu até brinco, às vezes, que desenvolvendo o balão, uma hora eu falava, olha, eu queria, às vezes, que a gente estivesse fazendo essa série sem autorização e sem a participação de ninguém. Por um lado, a gente não teria as entrevistas, mas, por outro lado, a gente teria um pouco de liberdade, que é o que a gente teve no caso do Rei da TV. Então, assim, tem todo esse equilíbrio, esses dois lados da balança, que acaba sendo super interessante. E eu acho que, assim, os desafios são esses, a falta, às vezes, de jurisprudência, a necessidade de assumir risco, de adaptar, de trabalhar dentro da produção e de talvez ser até uma coisa que o advogado ele não é muito conhecido por ser, que é criativo. Eu acho que o advogado que trabalha com entretenimento, né, ele acaba realmente tendo uma veia aí criativa, porque tem horas que ele tem praticamente que ser roteirista, criador de campanha, para poder aí trabalhar em conjunto com toda a produção e fazer um trabalho que tenha sintonia, né, com isso. Renata, eu vou aproveitar aqui, porque uma coisa que me ocorreu quando, né, o Rafael estava falando e a gente viu, foi essa questão dos herdeiros, né? Porque a gente lida aí com, né, muitas vezes pessoas que já morreram e temos aí podemos ter uma dificuldade, né, de localizar o detentor do direito ou quem é o herdeiro, ou se tem, enfim, alguma situação aí familiar que tenha uma confusão entre herdeiros. E aí eu imagino que você, como, né, enfim, como profissional aí que atua na área de curadoria de arte, nessa parte de museu, que você passe muito por isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí de você, enfim, sobre como que vocês lidam, né, com esse clearance de direitos aí, considerando essas particularidades, quando vocês vão montar uma exposição, quando vocês vão montar uma exibição, um projeto. Olha, assim, na verdade, tudo que o Rafael falou é super importante na área de audiovisual, e eu imagino a complexidade de botar isso de pé. E do nosso lado aqui, talvez o primeiro grande desafio é ter informações precisas, né? Se eu pudesse contar, por exemplo, 2 casos para vocês entenderem mais ou menos o desafio, acho que fica legal. Pode a gente contar. precisou, num determinado momento, colocar... desembaraçar os direitos musicais de uma série de fonogramas que foram vinculados num pequeno filme. E aí, bem, eram 16 pequenos trechos.
E aí a gente começou a tentar entender quem são os titulares desses direitos, estão vivos, estão mortos, tem herdeiros, não tem herdeiros. E aí, não bastasse o número de artistas, né, e de gravadoras e de editoras e essa coisa toda, no meio do caminho, a gente foi descobrindo que, por exemplo, tinha uma execução específica que tinha sido feita dentro de um CD promovido pela Prefeitura do Rio, numa estrutura de cultura da década de 80, que nos governos posteriores foi extinta, numa época em que você não tinha registro, computador, você não sabia nem quem eram as pessoas, para onde foi o arquivo daquela secretaria, e a gente estava falando, sei lá, de 2015, 2016. Assim, a gente demorou para conseguir, para estar com tudo certinho, tudo redondo para colocar esse filme para rodar, 3 anos. Mas mas a gente teve esse tempo. Então, acho que talvez assim, um dos grandes desafios do clearance é o tempo, porque todo empreendimento cultural, ele tem um tempo para estar de pé. Tem dinheiro de investidor, tem expectativa, tem anúncio. Então, eu acho que esse é um caso interessante que mostra assim, como é desafiador. Essa história da secretaria, a gente acabou resolvendo depois, publicando por edital, intimando. Aí começam a surgir as ideias criativas para ficar com tudo redondo, porque não dá para ter nada meia boca, tem que ser tudo muito perfeito, muito redondo. E um outro caso que a gente tem, assim, supondo, por hipótese, que a gente estivesse lidando ali com um artista que tinha 2 herdeiros, né? Alguns herdeiros naturais, outros herdeiros testamentários, e dos testamentários você tinha ali algumas associações de artistas, né? Algumas eram PJs. E a interlocução era feita com uma pessoa, que vinha conversar com a gente e falava que não, fala comigo, mas está tudo certo, tá tudo bem. Então você consegue para a gente, né, autorização de direitos? Não, consigo sim. No dado momento, no processo, né, de produção da exposição, ela falou assim, é o seguinte, liguem vocês. Eu te dou o telefone e vocês ligam. E no meio do caminho, a gente vai descobrindo, na verdade, que a relação entre esses herdeiros era péssima. Um começou a querer boicotar o outro, o tempo passando, a exposição anunciada, e a gente aqui, 10 horas da noite, 11 horas da noite, liga para um, liga para outro, liga para a viúva, liga para o filho. Assim, deu tudo certo, ficou tudo de pé. Mas, assim, até tudo isso aí, imagina quantos mini infartos eu não tive por aqui, né? Imagino. Mas então, acho que falta de informação e prazo é super desafiador para a gente, né? Ter que colocar essa coisa de pé. Então, quando é possível, se você pode começar isso com alguma antecedência, é o melhor dos mundos. É lógico que isso é modelo ideal, né? A gente sabe que no dia a dia a gente acaba tendo que mesmo fazer tudo, né? Trocar roda, apertar parafuso, com o carro andando, essas coisas, mas é isso. Acho que, pensando em 2 casos assim, emblemáticos, eu conto esses 2. Nossa, imagino, assim, acho que esse é um desafio que a gente vive muito, né? Essa falta de banco de dados, né, e de um registro, né, de quem procurar, né, como localizar, e, enfim, né, acho que você deu uma ideia aí muito interessante, né, do edital, enfim, vamos publicar, que pelo menos mostre aí uma boa fé na tentativa, né, de localizar esses herdeiros. E assim, Renata, como é que vocês fazem? Tipo, olha, não achei, não tem ninguém, não localizamos, você já se deparou com uma situação dessa? Assim, é uma coisa, a gente, no risco, assim, a gente tem que tentar mitigar risco, esse é o nosso grande desafio, né, como jurídico. Se for alguma coisa que tem cheiro de risco, né, de risco à imagem, de qualquer tipo de exposição, de risco, né, à imagem, a gente acaba optando por não fazer. Ou, pelo menos, fazer de forma limitada, né, dar um recorte dentro daquilo que é seguro ou não é seguro fazer. Digamos que, por hipótese, a gente tem um quadro exposto lá e a gente conseguiu a liberação para ele estar exposto, mas não conseguiu
a liberação para reproduzir, para fotografar. Ele não entra no catálogo, ele não entra, ele fica ali dentro daquilo que a gente tem, mas ele não entra no folder, ele não entra no anúncio que vai para a TV. Então, a nossa postura aqui é sempre mais conservadora e a gente prefere não arriscar. Ou num caso como esse, assim, que a gente, de repente, pode, né, lançar a mão de uma publicação por edital. Ou, por exemplo, tem um artista em São Paulo que ele tem um testamento aberto. A gente consegue peticionar e depositar em juízo o valor dessa negociação. Então, assim, tem caminhos, mas no final do dia, se tiver alguma coisa que não está regular, que está inseguro para a gente acaba não fazendo. Né? Acho que é muito arriscado você se colocar aí no meio de um monte de incertezas, né? Arriscando um projeto que envolve, na verdade, várias outras obras, né? Por causa de, às vezes, que você está inseguro, né? Enfim, acho que é super possível mesmo. Fernanda, só um segundo, só um recado para a audiência. Quem tiver pergunta, pode colocar no site, porque já me fizeram essa questão. Pode só colocar no chat, expor sua pergunta, que a gente tenta responder ela no final, adequando o tempo. Obrigada, desculpa aí, interrupção. Não, com certeza. Bom, Rafael, e vocês? Como é que vocês, né, como é que vocês fazem essa opção aí, né? Enfim, quando vocês estão produzindo uma série que tem todas essas dificuldades, você já se deparou com alguma situação que você teve que abrir mão por conta dessa dificuldade de localizar? Olha, eu acho que assim, é um pouco complexo, porque assim, eu diria que a gente na produção audiovisual tende a, na verdade, ir um pouco no caminho contrário, um pouco mais na assunção de risco. Porque, assim, a gente acaba indo pelo caminho de, olha, não consegui encontrar o titular desse direito, certo? Então, assim, isso pode significar que, eventualmente, essa pessoa morreu, não deixou herdeiros, ou talvez, assim, mesmo que essa pessoa venha a existir, como ela vai comprovar, eventualmente, que ela é a detentora desse direito? Um exemplo que eu estava tocando é nessas fotos desses materiais de arquivo. Tem material lá que, assim, eu recebi a foto da pessoa, eu recebi a foto da própria Simone, ela me cedeu essa foto onerosamente, com a liberação dos direitos de imagem dela na foto. Mas eu não tenho o autoral do fotógrafo que tirou isso. Mas, ao mesmo tempo, esse cara provavelmente é um tio dela que tirou essa foto numa câmera de 35mm na época. Se ele estiver vivo, ele não sabe que ele tirou essa foto, entendeu? E assim, você vai para aquele caminho de, olha, esse é um direito meio intangível, indefensável, e muitas vezes, dentro do escopo de uma produção grande, você acaba falando, olha, putz, eu vou assumir esse risco, se um dia aparecer o titular disso, se ele conseguir comprovar que ele é o titular, eu vou fazer um acordo com ele, ou se de alguma maneira ele não quiser um acordo, eu vou eventualmente editar a obra e tirar isso. A gente acaba tendo que lidar com esse tipo de desafio. E também em desafios, que talvez, por exemplo, não tenham a ver com a liberação de um direito, mas, por exemplo, com a ficcionalização de um momento complexo. Um exemplo que eu estava até pensando aqui enquanto vocês falavam, por exemplo, no Rei da TV a gente tem um momento icônico na segunda temporada, que é o roubo do Banco Pan-Americano. Eu acho que muitos aqui devem ter acompanhado esse caso, se lembram disso, né? Uma instituição financeira, que era do Grupo Silvio Santos, que se viu num problemas financeiros, tinha um rombo lá, e na época houve um auxílio, né, do governo para salvar o banco. E a gente sabe que houve e isso de fato aconteceu, né, uma reunião entre o Silvio e o Lula em 2010, e a gente estava com essa produção aí para estrear em pleno ano eleitoral, e um dos retratados era o candidato a presidente da República. Então, assim, como eu faço essa reunião acontecer, como eu conto ela narrativamente, sem me complicar? E aí foi o tipo de caso onde na sala de roteiro você falou, olha, a reunião aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que resolveu o problema. Então vamos contar assim, a gente tem o Silvio na recepção ali do gabinete do Lula, eles entram, se cumprimentam, a porta fecha, e quando sai no jornal que o governo vai ajudar a resolver o problema do roubo do Pan-Americano.
narrativamente fica bom. Em termos de risco, eu não preciso ter um problema, eu não preciso saber se foi o Lula que ofereceu, se foi o Silvio que pediu, como essa negociação foi travada, e eu tenho uma situação que fica interessante para quem assiste, fiel à realidade e diminui risco. Então, assim, é esse tipo de solução que a gente às vezes acaba se vendo obrigado a desenvolver dentro da própria produção. Poxa, super bacana, Rafael. É isso, né? Você acaba sendo aí participando também da própria produção da obra e tendo que exercer a criatividade, né? E eu acho que a solução que você deu foi ótima, porque ela até estimula a própria imaginação, né? De quem está vendo, de pensar assim, putz, como será que foi essa conversa? O que aconteceu ali, né? E acaba aí instigando as pessoas. Tem aqui uma pergunta da nossa audiência para o Rafael, mas na verdade eu acho que, enfim, Rafael e Renata, fiquem à vontade aí para comentar, e acho que é uma pergunta muito atual, porque tem a ver aí com a polêmica aí que surgiu com o comercial da Volks, né, com a Elis Regina e a Maria Rita, envolvendo aí o uso de inteligência artificial. Eu acho que esse até é um caso muito bom, né, que mostra que mesmo com um clearance, né, bem feito, certamente ali tinham a liberação dos direitos. Eu li as notícias que todos os herdeiros tinham, os descendentes, né, estavam de acordo, mas ainda assim não foi suficiente para que não tivessem questionamentos de terceiros. Então é o seguinte, como vocês acham que os profissionais de clearance irão atuar com a falta de regulamentação por legislação de inteligência artificial diante da insegurança jurídica, né, para o uso dessa novidade? Se vocês me permitem falar um pouco sobre esse tema é interessante, eu acho que é uma coincidência legal, porque eu estava até conversando isso com a minha esposa ontem, também é advogada, né? E eu acho que, assim, se você for olhar, o que o Código Civil prevê, né, sobre direito à personalidade é que eles não necessariamente se findam com a morte, mas a defesa deles ainda pode ser exercida aí pelos herdeiros, em caso de exploração comercial ou qualquer tipo de utilização que denigra, que comprometa a honra e esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, esse caso da Volkswagen trouxe isso para a discussão para todo mundo, né? E acho que surpreendeu muita gente. Acho que, assim, em 2002, quando legislou-se sobre esse tema, você não tinha, talvez, tecnologicamente, uma facilidade de você recriar uma pessoa morta de uma maneira tão fidedigna quanto a gente tem hoje em dia, né, nesse comercial. A gente tinha, talvez, aí a recriação de algumas pessoas, você tem aí, recriaram Paul Walker dentro da franquia Velozes e Furiosos, você, às vezes, recriou a própria Carrie Fisher, que fazia a Princesa Leia, por trechos curtos aí, mas, assim, era uma coisa muito excepcional. E agora, eu acho que com a chegada da inteligência artificial e dos deepfakes, isso está crescendo cada vez mais. Eu acho que hoje, realmente, assim, a gente tem um problema com essa questão da falta de legislação e regulação, mas eu também não sei até que ponto isso é um problema para a gente resolver através de uma regulação ou talvez através da formação de uma prática de mercado ou uma jurisprudência. No caso da Elis, eles tiveram as autorizações dos herdeiros, mas o CONAR está avaliando se dentro de um dever de transparência não seria importante as pessoas ali entenderem que a Elis faleceu e que ela não está ali, sabe? Isso é o que o CONAR está se propondo a analisar agora. Eu acho que é interessante, eu acho que, assim, o Código Civil de alguma maneira já estipula, né, hoje em dia, já que você tem esse dever você tem essa transmissão desse direito para os herdeiros. Hoje em dia a gente também sabe que, por exemplo, tem um processo judicial da herdeira da Maria Bonita, a esposa do Virgulino Lampião, contra uma obra aí produzida pelo Netflix. Então você tem essa questão desse cuidado aí do direito pelo herdeiro indefinido. Eu acho que isso é um tema que, assim, a gente vai ver muita polêmica, vai se desdobrar muito ao longo dos tempos, e eu acho que a gente vai criar aí uma jurisprudência, porque o que eu acho que a campanha da Volkswagen demonstrou que, assim, mesmo com autorização dos herdeiros, eu não sei o quão bem talvez a sociedade vá aceitar essa ressurreição, né, das pessoas, dos cantores, dos artistas. Isso é algo que eu acho que a gente vai ver ao longo dos anos e como isso vai ser tratado como tendência. Com certeza, né? Pode falar, Renata. Não, e complementando um pouco, né, a repercussão desse tema, a gente sabe que a coisa passou muito pela questão
da memória também, né? E desses debates que surgem de maneira acalorada nas redes, no momento em que você ainda não tem certeza de para onde a coisa vai, né? Eu pude ver recentemente numa experiência que essas discussões têm permeado fóruns de diversos países sobre regulação de inteligência artificial, de responsabilidades, de limites, e eu acho que, no nosso caso aqui, corroborando tudo que o Rafael já disse, a gente vai ter que viver isso na prática. Tentar entender a direção, tentando entender a questão ética, que vai muito além só do que está regulado, positivado ou não, né? É muito mais complexo que isso, e eu acho que a gente vai ter que aprender com o tempo. Com certeza, eu concordo com vocês dois. Eu acho que aí, né, vai muito além de uma questão jurídica e de interpretação de lei, né? Mas a gente está lidando com pessoas que são impactadas por uma propaganda, né? Que tem sentimentos, que tem percepções. Então, e de fato é um assunto, né, delicado, enfim. Acho que são aspectos que têm que ser considerados também num clearance, né? Assim, do que o impacto, né, dessa obra vai causar no público, né? Assim, e que possa despertar alguma questão ética que, juridicamente falando, não é preto no branco, mas que tem outras questões aí que são, né, que fazem todo sentido de serem vistas. Bom, surgiu uma outra pergunta aqui no chat, que eu acho que a gente ainda não falou, eu acho que é bem interessante, né, que é a contratação do seguro, né, o seguro de erros e omissões aí, que a gente vê bastante também nessa etapa de clearance. Como é que vocês fazem isso, né? Vocês se deparam com isso? Isso é uma prática comum aí para vocês? Renata, se você quiser, como eu peguei a anterior, se você quiser começar essa, sem problema. À vontade, Rafael. Não, nas nossas produções é comum a contratação do seguro de E&O, porque realmente assim, tem muita tomada de decisão humana, né, dentro das produções, e assim, é uma preocupação nossa. O seguro de E&O, ele acaba sendo algo mais tranquilo de contratar, é algo que a gente tem maior tranquilidade em produções de ficção, onde você não lida nessas questões tão minuciosas aqui, o risco que você tem eventualmente é o uso na autoridade de uma marca ou algo do tipo, mas quando você entra nesse tipo de série que a gente está conversando aqui, aí você começa a entrar numa situações onde você começa a ver as seguradoras ter uma certa relutância de te cobrir em certas categorias ou contra certos tipos de questionamento. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que as próprias produtoras que trabalharam para nós nessas produções também, elas tiveram algumas dificuldades de conseguir algumas coberturas específicas. E como a produtora acaba sendo o elo mais fraco nesse tipo de produção, acaba sendo uma responsabilidade da empresa, e por aí sim acaba tendo uma avaliação aí do próprio executivo de produção, que tem que pensar se ele quer expor a empresa ou não a um risco, de entender se ele quer assumir esse risco, mesmo sem uma cobertura de um seguro de E&O para algum risco específico, como um questionamento de família, no caso de uma biografia não autorizada, ou em abordar algum tema aí mais controverso. Perfeito, até porque imagino que sejam seguros caros, né? Então, enfim, difícil, né? Verdade. No nosso caso aqui, Fernanda, a gente tem sim também, a gente costuma contratar esse seguro de E&O, a gente contrata de uma forma mais ampla e a gente depois faz seguros específicos para as montagens de exposição, que são os seguros de transporte, são outros seguros, talvez seja uma dinâmica um pouco diferente dessa das produções audiovisuais. A gente tem como parâmetro, como guarda-chuva, o D&O, mas a gente não contrata isso por empreitada cultural, a cada exposição. Tem um formato um pouco diferente. Ah, que bacana, entendi. Então, na verdade, né, eu já até vi isso aqui num caso que eu tratei, que envolvia justamente o seguro, né, da utilização de uma obra que tinha sido emprestada de uma galeria. E aí a questão ali que surgiu foi porque a galeria disse que tinha o seguro. Não, mas eu tenho seguro.
tá tranquilo. E aí a gente falou, não, mas a gente precisa ver a apólice, porque eu não sei se esse seguro está restrito apenas à obra exibida na sua galeria, e se ela for mudada de lugar, e aí como é que fica? O seguro cobre, não cobre? Então, assim, acho que esse é um cuidado importante, porque se a gente for atrás, né, só do que falam, sem olhar, a gente pode achar que está coberto e não está, né? E outra também... Não, e esse cuidado a gente toma também. Esse cuidado a gente toma também, quer dizer, independentemente da outra instituição que está emprestando, ou do dono, né, da obra, eles terem um seguro, enquanto a obra está com a gente tem um seguro próprio para aquele período também. Entendi. A gente toma esse cuidado porque, né, tem sempre um valor grande envolvido em cada uma dessas obras e a gente prefere não arriscar. Com certeza. Até porque a gente está falando de obras, né, que às vezes tem um valor, assim, é difícil de estimar, e até com relação ao dano que foi, né, causado. E eu acho que essa pode até ter uma questão com a seguradora, né? Na cabeça da seguradora é um dano que pode ser reparado, mas na cabeça do artista, olha, você acabou com a minha obra. Esse risco aqui, né, esse furinho aqui inviabilizou a obra, eu preciso do reembolso total. E, enfim, você já acionou o seguro alguma vez? Você já precisou do seguro? Não. Ainda bem, não. Mas ver uma obra sendo danificada é de cortar o coração, né? Nossa, eu imagino, assim, porque é isso, né? A gente está falando aqui de um valor que mexe muito além do material, né? A gente É uma responsabilidade com a humanidade, né? Uma obra que alguém não vai poder ver depois porque aconteceu alguma coisa com ela. Exatamente. De vocês falando isso me lembrou aqueles casos que foram publicados recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, de titulares da obra física, vamos deixar claro, muitas vezes, em que eles quiseram transformar em NFT para valorizar a obra, né? Então tem um caso de uma organização que resolveu queimar o Picasso para colocar em NFT. Não sei se vocês souberam desse caso. Isso, né, envolve questões super complexas nisso. E também de um espaço onde a regulamentação está sendo construída, né, Paty? Então, uma loucura esse caso mesmo. Eu pensei também naqueles casos onde o pessoal joga, né, tomate nas telas, molho de tomate, tinta, pânico. É uma coisa que você jamais pensou que ia acontecer, né? Você vê como é que os acidentes, esses riscos são totalmente inesperados. Porque quem imaginou que uma obra no museu ia passar uma pessoa que está ali dentro do museu e ia propositalmente, né, danificar a obra? Bom, tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência para os panelistas. Como lidar com o direito de arrependimento do licenciante de um direito personalíssimo? Pergunta quente. Multa contratual resolve? Algum caso concreto para nos passar? Olha, Felipe, eu acho assim, felizmente a gente nunca teve que lidar com isso dentro das nossas produções, pelo menos. É uma coisa realmente complexa, assim. Eu acho que também é um tema no qual a jurisprudência não é tão clara, né? Especialmente se tratando de uma participação remunerada e no qual há conhecimento do teor da obra produzida. Então, são aí que a gente tenta se apegar, sabe? Manter a pessoa a par de todo o processo de produção, com algum nível de envolvimento ali, para depois não haver um argumento de que a pessoa foi surpreendida. Eu acho que assim, a multa contratual é alguma coisa que com certeza protege, né? Porque a gente sabe que no fim o papel aceita tudo. Você pode entrar com uma ação falando que você vai exercer seu direito de arrependimento e você tem e que a multa é nula ou abusiva ou algo do tipo, porque ela inviabiliza o exercício desse direito contratual. Mas assim, sem dúvida está ali às vezes para ser um empecilho mesmo, para tentar impedir isso. Então a gente se cerca desse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, acima de tudo, são aqueles elementos que acabam ficando um pouco fora do direito mesmo. É a manutenção de um bom relacionamento, é a busca de encontrar alguma coisa que fique aceitável e satisfatória para todos, que é o que a gente tenta fazer nas nossas produções. Com certeza. Renata, você quer complementar? Não, da mesma forma a gente também não passou por isso, e eu acho que eu penso exatamente igual o Rafael, assim, eu acho que
No final das contas, é tentar manter um bom relacionamento, sentar, conversar, renegociar e ver o que é possível fazer, chegar a um bom termo, porque principalmente se isso acontece com a produção ou com a exposição já em andamento, né? É uma coisa delicada. Mas é isso, a gente teria que ir vendo caso a caso e tentando encontrar saída, sendo criativo nesse caso, né? Criativo e diplomático, eu acho. Bom, e que bom que vocês nunca tiveram que lidar, né, com um caso desses, porque eu imagino que seja assim um pepino que aparece no meio do nada que você tem que resolver. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui para os dois também, muito interessante. Qual o limite da ficção baseada em fatos reais, né? Na produção de obras baseadas em fatos reais, sem autorização dos representados, qual o espaço para a liberdade artística na produção? Acho que o Rafael aí talvez possa começar, né, já que ele viveu isso com a obra. Eu acho que assim, esse elemento do baseado em fatos reais é muito interessante, né? Porque assim, o baseado, ele te dá essa liberdade artística aí de divergir dessas coisas, né? A gente tem na nossa plataforma, a gente produziu uma franquia de séries na América Latina chamada Não Foi Minha Culpa. Foi produzida no México, Argentina e Brasil, no qual a gente fala sobre crimes famosos que envolveram feminicídio. Só que até primeiro para preservar um pouco aí o direito, preservar não por uma questão jurídica, mas por uma questão de tomar esse cuidado mesmo, a gente optou por ficcionalizar esses crimes de maneira que a gente contasse a história daquele crime sem que fosse instantaneamente fácil reconhecer do que se trata, sendo que são crimes famosos. E assim, eu acho que na medida em que você faz isso, você acaba tendo não somente a possibilidade, mas também um pouco o dever de caminhar um pouco na ficção para se afastar da realidade. Então, eu acho que essa obra que a gente enxerga como o baseado em fatos reais, você acaba tendo essa liberdade, porque você está realmente descomprometido de contar exatamente a história que aconteceu. Você se baseia numa história real interessante, mas você se distancia dela para contar com elementos cinematográficos ou para preservar as pessoas que participaram da história real. E eu acho que isso acaba sendo um pouco diferente do que a gente voltando falando aqui, do que é baseado no real mesmo, que na verdade, o que é a obra, por exemplo, biográfica. Aí é onde a gente tem aquele precedente do STF, que ele na verdade, te inibe nas ficcionalizações. Então, eu acho que assim, o tipo de obra que você vai produzir e debaixo de que estrutura jurídica você vai querer se proteger é o que acaba ditando o teu limite. Numa biografia, o teu limite é muito focado na realidade, porque você tem ali um precedente que te diz, olha, o que você pode produzir sem uma autorização é uma biografia, e na biografia não há espaço para ficcionalização. Já numa obra baseada em fatos reais, onde você eventualmente não vai utilizar nomes de pessoas ou algo do gênero, você tem aí um patamar maior. Mas, por outro lado, você perde também esse apelo de estar falando da realidade, de usar os nomes, de usar as marcas, de usar ou o crime ou a história. E também me lembrou aqui das paródias, né? Porque acho que também é um outro tema bastante polêmico, né? Quando a gente está falando de uma obra, principalmente audiovisual, né? A gente sabe que antigamente, né, a gente via muitas paródias, acho que a gente está vivendo um outro momento de mundo, mas hoje, como é que vocês lidam também com esse limite, né, entre o que vocês entendem que está ali amparado, né, pela exceção da paródia, ou não, isso aqui passa dos limites, é uma coisa que para a gente não funciona? Esse é um tema sensível que, para a gente, na Disney, a paródia é uma faca de dois gumes, né? A gente é uma empresa que parodia e é parodiada o tempo inteiro. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes pessoas, executivos da empresa, eventualmente não gostam de ver assim, as nossas franquias sendo parodiadas, mas a gente, como advogado, acaba tendo muitas vezes que parar, às vezes, o ímpeto interno da empresa de tomar alguma atitude, porque a gente vira e fala, olha, isso, é uma estrada de duas mãos. Às vezes a gente se beneficia disso na utilização, mas às vezes a gente vai ser vítima da paródia também, vamos ser aí o motivo da piada. Então, assim, do nosso lado, a gente sempre vê a paródia, pelo menos assim, como algo
que tem realmente essa intenção de adaptar, ela tem que ter uma inteligência embutida nela ali para ser algo legítimo, porque assim, muitas vezes o que a gente vê é a paródia sendo utilizada como desculpa para você simplesmente fazer realmente uma recriação ali, que não tem nada, de fato, cômico sobre ela, não tem escracho, não tem aquele elemento que distancia ela eventualmente da obra séria mesmo, mas só como uma tentativa de burlar o direito autoral, a propriedade intelectual mesmo. Inclusive, isso foi tema na área das marcas do anterior, da Agenda IDS anterior, que também foi super polêmico. É verdade. Eu tenho mais 2 perguntas aqui da audiência. Dá tempo, Patrícia, da gente fazer? Acho que você está no mudo, Patrícia. 5 minutinhos para a gente finalizar aqui, por causa do horário dos nossos participantes. Então, tá bom. Bom, temos uma pergunta aqui do Felipe. No caso de uma obra licenciada, qual o limite de intervenção que vocês concedem a uma personalidade? Ela pode revisar e vetar o roteiro, por exemplo? Eu acho que assim, isso vai muito de de negociação, e eu acho que da relevância da obra. Por exemplo, e aí falando de exemplos fora da Disney, a gente sabe que a gente teve grandes produções aí, por exemplo, Game of Thrones, que foi algo que só foi possível fazer com o autor das obras literárias sendo um dos produtores executivos da série. E isso é muito comum. Eu diria que assim, quanto maior a propriedade original com base na qual você está produzindo, mais você acaba tendo que ceder na contribuição criativa ou, eventualmente, num direito de aprovação ou coisa do tipo. Por exemplo, agora a gente sabe que o Netflix está produzindo, junto com a família Ayrton Senna, com a família do Ayrton Senna, uma série sobre o Ayrton. Pensando na relevância internacional do Ayrton, eu tenho certeza que essa família tem uma ingerência considerável ali dentro do editorial dessa obra. Mas, eventualmente, numa história mais simples, ou, por exemplo, numa adaptação para audiovisual de um livro menor, ou algo assim, que a gente acredita que tenha potencial, mas que enquanto o livro, por exemplo, não explodiu, a gente consegue negociar aí para a gente ter uma liberdade criativa maior. Porque, assim, muito embora, no fim, o objetivo de todo mundo seja o sucesso, a gente sabe que, às vezes, há um apego a uma visão do autor ou algo do gênero que nem sempre vai ser benéfica para a adaptação audiovisual. É verdade, com certeza. E pode acabar limitando, né? Porque a gente sabe que os interesses são diferentes, né? Então, enfim, é difícil mesmo esse limite de até onde deixar, até onde não deixar. Eu já li sobre muitas polêmicas envolvendo essa possibilidade de revisão, e também já li que muitos artistas condicionam isso, né? A liberação da obra, né? Para adaptação para o filme e tal. Eu acho que um bom ponto, assim, um exemplo que me vem à cabeça, assim, é o próprio filme do Queen, né, Bohemian Rhapsody, foi feito com autorização de todos os membros da banda. Existia um projeto antes de fazer o filme do Queen que envolvia o Sacha Baron Cohen. Ele acabou saindo da produção porque ele não concordava com a visão da banda para a história. E, por outro lado, você teve também, logo em seguida, do Elton John, foi muito mais permissivo ali, eu acho que com as realidades do que era a vida dele na época. Com certeza. Eu também lembrei aqui do exemplo do Harry Potter. Eu me lembro que na época, quando lançou, né, enfim, os livros foram ser convertidos em filme, a autora fez diversas exigências, e uma delas era que todos os atores fossem ingleses, né? Então, você vê que acho que eles devem ter tido que rebolar para achar um elenco tão grande de britânicos. E você, Renata, bom, não sei se isso acaba se fazendo muito parte aí do seu dia a dia, mas fica à vontade para comentar. Não faz parte do meu dia a dia. E está sendo uma oportunidade muito legal ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais da indústria através de vocês. Isso fica bem fora da minha realidade, da minha rotina. Que bacana. É bom aqui que todo mundo, né, vai incrementando aí o seu acervo também intelectual. Bom, vou fazer a última pergunta, então, que tem aqui no nosso chat, que é sobre a globalização no audiovisual, né? Se vocês podem comentar um pouquinho sobre o processo de clearance em produções que são feitas localmente
e exibidas internacionalmente, via streaming, por exemplo, né? Cuidados, detalhes, o que muda aí em lidar com essa situação específica? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, assim, a gente vai para o mundo onde a gente meio que tem tudo ou nada. Eu acho que, assim, antigamente era muito mais comum você aceitar, na hora de fazer o clearance, assim, autorizações de liberação de marca, liberação de música, ou mesmo liberação de direitos, você aceitar eventualmente uma limitação, putz, só território brasileiro, não aceito obras derivadas, tudo bem, não aceito que seja algum diretor de direito que não aceita que seja adaptado, traduzido, legendado, dublado, coisa do tipo. E eu acho que, assim, na medida que a gente tem essas produções que estão se tornando cada vez mais, né, e mesmo produções fora do eixo dos Estados Unidos que acabam explodindo, como La Casa de Papel, Lupin e tantas outras que têm ocorrido por aí, eu acho que assim, a gente se vê dentro do mundo do clearance obrigado a virar e falar, olha, mas assim, eu não posso aceitar esse tipo de coisa, porque eu não posso gastar esse dinheiro para produzir um negócio que amanhã eu não posso usar em tal país. O custo de produção é muito caro, cada vez mais você precisa monetizar esse conteúdo no mundo inteiro. Então, a gente vai chegando hoje em dia num momento onde a gente se vê obrigado assim, se eu não tenho tudo que eu preciso, essa trilha sonora não serve para mim. Se eu não tenho tudo que eu preciso, eu não posso trabalhar com esse artista. Se eu não tenho tudo que eu preciso, eu não posso nem me interessa ter uma entrevista dessa pessoa no meu documentário. Então, assim, isso cada vez mais é uma realidade que essa globalização tem imposto a nós. A gente acaba tendo que ser menos flexível nesse momento de negociação do clearance. Com certeza. Acho que no mundo globalizado de hoje, né, essa limitação territorial, por exemplo, não faz o menor sentido, né, e acaba realmente engessando muito aí a veiculação da obra e a monetização, né, o retorno do investimento, que não é pouco. Renata, antes de eu encerrar, você quer fazer algum comentário? Talvez se eu pudesse assim, trazer um pouquinho de curiosidade, né, sobre a minha área em relação a essa questão da globalização, que acho que talvez pouca gente conhece, é que alguns artistas, eles também se associam como mundo afora, né, como a gente tem, fazendo uma analogia, como o ECAD, né? Então, é interessante também, na hora, como você falou, em termos de desafio de clearance, é tentar descobrir se o teu artista que você precisa licenciar está vinculado a alguma dessas associações e buscar associações estrangeiras que sejam análogas para você abrir com eles também essa negociação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve, né, numa exposição específica, a gente tinha um artista representado por essa associação tinha uma interlocução com uma associação em Nova York que representava a fundação do artista. Então, entre uma ponta e outra, entre a gente e o artista, a gente tinha pelo menos 2 ou 3 interposições. Então, e isso também impacta muito no tempo e na entrega da negociação do direito. Por exemplo, nesse caso específico que a gente está te falando, a gente tinha um artista na Europa, um artista nos Estados Unidos. Essas associações e fundações a gente tinha uma exposição para inaugurar em setembro. A gente começou a negociar esses direitos em abril, maio. Em julho, agosto, eles entraram em férias de verão. E a gente só conseguiu liberar tudo direitinho, certinho, faltando, sei lá, 1 semana, 2 dias para a exposição começar. Então, em termos de globalização e de desafios, acho que essa é uma coisa que eu quis trazer, me veio à cabeça, achei que valia a pena dividir com todo mundo. Nossa, com certeza, Renata, acho super enriquecedor, porque, de fato, é um desafio, né? Lidar com essa internacionalização e mais pontas aí para você amarrar, dificultando essa celeridade, né, que a negociação precisa ter para botar uma exposição de pé. Bom, gente, como a gente já chegou aqui no nosso horário, eu vou finalizar e gostaria de agradecer muito a você, Renata, a você, Rafael, em nome do IDS,
pela participação de vocês no nosso encontro de hoje, que eu acho que com certeza foi muito enriquecedor para todos que trabalham na indústria do entretenimento ou que em algum momento, né, se deparem com essas questões e precisem aí fazer um trabalho semelhante a esse. E, Patrícia, para encerrar, então, eu vou te passar a palavra para você dar aquele recadinho já tradicional para a nossa audiência sobre os próximos encontros que vão ser organizados pelo IDS. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Rafael. Obrigada, Renata, pela aula, verdadeira aula que vocês nos proporcionaram. Também agradeço a todos que assistiram o evento e eu peço que vocês sigam, né, o IDS nas redes sociais, acessem o site, lá tem vários conteúdos, como eu falei, depois essa palestra ela vai ficar gravada, vai ficar disponível e não percam o próximo Agenda IDS, que vai falar sobre o tema direitos autorais na academia, falando da evolução, né, das pesquisas acadêmicas sobre essa temática. Sempre acompanhando a gente, estamos abertos aqui para todos. Muito obrigada, declaro oficialmente encerrado esse Agenda, gente. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, boa noite.